reflexões. Capítulo 4 de Tiago, versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos eleitos, que dos vossos membros guerreiam? A pergunta inicial é uma pergunta retórica. De onde vêm guerras? Tiago não está falando aqui de guerras no sentido universal, no sentido genérico. Ele não está aqui falando de guerra do tipo Primeira, Segunda Guerra Mundial, a guerra do Golfo, a guerra do Iraque, ou a guerra entre Israel e Hamas. As guerras que Tiago está falando aqui, o tipo de guerra que ele está falando aqui, são as guerras entre nós mesmos. São as guerras que existem entre os irmãos, as pelejas, as brigas. Infelizmente não é uma novidade do presente século. Sempre existiu problemas terríveis dentro da igreja e a dificuldade de convivência entre os irmãos por N razões. E Tiago escreve essa carta e um dos problemas, entre muitos que ele encontra naquela congregação, naquela comunidade de fiéis, era o fato de existir guerras entre os próprios irmãos, conflitos, brigas, dissensões. E ele diz: de onde é que vem isso? De onde vem essas guerras de vocês? Essas pelejas, disputas entre vocês? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites? Ou seja, há interesses pessoais, particulares, de pessoas que guerreiam contra outros. Às vezes quer denegrir, quer menosprezar, quer ridicularizar, quer expor. Por N razões, as pessoas arranjam motivos para brigar. Isso existe em todas as comunidades, em todas as regiões do mundo que a gente possa imaginar. Agora, isso deveria existir menos entre nós. Muito menos entre nós. Porque se nós somos o povo de Deus, se temos a mente de Cristo, se nascemos de novo, claro que a gente poderia esperar que poderia existir conflito e sempre vai existir, mas deveria ser menos, comparados a outros segmentos, a outros locais. Mas Tiago diz que surge as brigas, as pelejas e as guerras entre nós por causa dos nossos próprios deleites, interesses próprios e particulares. No versículo 2 ele diz assim: cobiçais e nada tendes. Veja que denúncia cruel, porque cobiça é uma obra da carne. Nada tendes, sois invejosos e cobiçosos. Um dos pecados muito denunciado, muito atacado aqui por Tiago é o pecado da inveja, da cobiça e do orgulho. São parentes, esses pecados eles são parentes, eles são ligados um ao outro. Um não existe sem o outro. A gente já vai falar sobre a distinção e a semelhança que existe entre a inveja e o orgulho. Porque todo orgulhoso é invejoso e todo invejoso é orgulhoso. Não existe uma pessoa humilde que tem inveja. E não existe uma pessoa que tem inveja e não seja também orgulhoso. Porque as coisas estão bem próximas da outra. Então são obras da carne. Que Paulo também encontrou na igreja da Galácia. Que infelizmente insiste em nos perturbar. Aqui e acolá a gente é perturbado e afetado por esse tipo de sentimento. A cobiça. Invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, diz ele no versículo 2 ainda, e nada tendes porque não pedis. Mas ele diz no versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Veja que coisa interessante. A Bíblia nos ensina a pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 7. Em vários textos, em várias partes das Escrituras, a gente pedir, a petição faz parte
da vida de oração de um cristão. O cristão é ensinado a pedir. É um dos modelos e um dos tipos de oração, pedir. Agora, a gente precisa também aprender a saber pedir. Tiago denuncia aqui um tipo de oração falsa que se baseia em pedidos por motivações erradas. Como é que a gente sabe que a nossa oração está bem direcionada? Quando a gente pede, por exemplo, e condiciona os nossos pedidos à vontade de Deus, a gente espera que a vontade de Deus, no final das contas, seja realizada. Mas quando a gente pede por pedir, ou pede querendo satisfazer um desejo egoísta nosso, a gente está pedindo para nossos deleites e estamos pedindo mal. É isso que Tiago diz. Você pede muitas vezes porque você quer mostrar que você tem mais do que o outro. Você pede porque você não se sente bem, não tendo o que o outro tem ou não tem. Então você começa a fazer comparações. E por causa disso se entristece e começa a fazer pedidos para que Deus também faça por você aquilo que fez com o outro. Mas no fundo o seu pedido é interesseiro e baseado em deleites pessoais. Então não é somente pedir que Deus vai nos conceder, é saber pedir. E todo pedido precisa ser filtrado para que esteja subordinado à vontade de Deus. Caso contrário, a gente estará pedindo errado. E se Ele nos conceder, pode ser que em alguns momentos Ele nos conceda, isso vai nos prejudicar. Que não lembra, por exemplo, o caso do povo de Israel que pedia constantemente um rei a Deus. Agora, por que pedia? Porque a justificativa é o seguinte: todas as nações têm seus próprios reis, são governados, são representados, e nós não temos representantes humanos. Então, a lógica era essa: nós precisamos de um rei, porque nós não temos reis, porque os outros têm. Não era assim que Israel pedia? Não era assim que o povo queria? E depois de muita insistência, o que acontece? Deus concedeu e deu um rei a Israel. Quem lembra qual foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul. E todo mundo sabe o restante da história, o prejuízo, as consequências negativas que Israel colheu porque pediu mal. E Deus atendeu. E pode ser que em alguns momentos nos atenda. Agora, porque às vezes a gente só aprende a pedir quando a gente recebe o que não deveria receber. Foi isso que aconteceu com Israel. E tomara que isso não aconteça com a gente. Que a gente saiba pedir. Nunca peça uma casa, um carro, um casamento, seja lá o que for, se esse pedido não for baseado na vontade de Deus. Se o critério for, eu quero o Senhor, porque os outros têm, só eu não tenho. Era isso que acontecia naquela igreja que Tiago escreveu essa carta. As pessoas o tempo todo cobiçando o que os outros tinham, e por causa disso, alguns não tinham o que muitos tinham, ficavam fazendo pedidos desnecessários, baseado na inveja, na cobiça e no orgulho. Tem um caso interessante na Bíblia, lá no capítulo 12 de Lucas, quando um certo cidadão se dirige até Jesus e diz o seguinte: Senhor, diga a meu irmão e reparta comigo os seus bens. Vocês lembram dessa história? 2 irmãos, um rico e um pobre. O rico avarento, orgulhoso, egoísta, só pensava nele. E o irmão pobre só pensava na riqueza do seu irmão. Então, enquanto um se orgulhava por ter, o outro tinha inveja do que o outro tinha. Aí o irmão invejoso, pobre, chegou para Jesus e disse assim: Senhor, faça o seguinte, diga a meu irmão e reparta comigo os seus bens. É como se ele estivesse dizendo: isso não é justo, ele ter tanta coisa e eu não ter. Esse é um pedido baseado no deleite, no egoísmo, no direito, entre aspas, de ter, porque o outro tem. Você sabe qual foi a resposta de Jesus? Está lá no versículo 15 do capítulo 12. A quem me constituiu juiz entre vocês? A vida do homem não consiste nos bens que vocês possuem. Sabe qual foi a resposta de Jesus?
Não meça seu valor a partir daquilo que você tem. Não meça seu valor a partir da sua pobreza ou da sua riqueza. Você pode ser rico ou pobre, mas seu valor não está no que você tem. Então Jesus mostrou que a riqueza e a pobreza não são critérios para avaliar a qualidade de uma pessoa. Um indivíduo não pode ser mensurado ou medido, calculado, avaliado a partir dos bens que ela possui, dos valores materiais. Seu valor diante de Deus não pode ser contabilizado ou avaliado a partir do montante que você tem, da riqueza que você tem ou da pobreza que você tem. Certo? A riqueza pode ser fruto do seu trabalho? Pode sim. Pode ser fruto também de corrupção. A pobreza pode ser fruto da sua preguiça? Pode, mas também pode ser fruto da condição do país, ou pode ser uma condição que Deus lhe colocou para lhe preparar e lhe amadurecer na vida. Por isso, nunca meça seu valor a partir daquilo que você tem. Versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aí no versículo 4, ele diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Preste bem atenção, a palavra adúltero aqui não é no sentido moral ou sexual. Aqui adúltero tem a ver com prostituição espiritual. Uma pessoa adúltera não é necessariamente uma pessoa que tem um relacionamento extraconjugal, que tem amantes, mas é alguém que diz amar a Deus e na verdade ama o mundo. O mundo seria seu amante ou nosso amante. Quando a gente na verdade está dizendo que serve a Deus, mas fazemos aliança com o pecado, fazemos pacto com o mundo, com as coisas que o mundo oferece, nós estamos sendo enquadrados como adúlteros, no sentido espiritual. Isso é uma espécie de idolatria, porque nós levantamos altares a deuses que não são deuses. Levantamos altares a coisas, objetos ou entidades que não são deuses. E nós erguemos no altar da nossa consciência. Então somos taxados de adúltero nessa hora. Tiago diz que esses adultos são espirituais porque na sequência ele diz assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, veja que o mundo aqui seria um amante, constitui-se inimigo de Deus. Então, trair a Deus seria fazer aliança com o mundo estando na igreja, ou estando servindo a Deus e compactuando com coisas mundanas. Isso é uma espécie de idolatria. O povo de Israel foi em muitas ocasiões denunciados como adúlteros, tanto por Jeremias, Isaías, Amós, Oséias, porque eles faziam aliança com os deuses pagãos. Não era porque as mulheres ou os homens estavam em prostituição, não, no sentido moral, no sentido sexual, mas porque faziam alianças com os deuses pagãos. Eram infiéis. E aqui, Tiago está denunciando uma espécie de idolatria espiritual, que não é baseado nem, na verdade, na questão moral, e nem na questão dos ídolos feitos de pedras ou de madeiras, mas de paixão pelo mundo, de amantes do mundo. Amam a Deus, mas dizem amar o mundo. É claro que a palavra mundo na Bíblia, ela é multissemântica. O que é isso, multissemântica? Tem vários significados para essa palavra. Nesse texto aqui, mundo aqui é um sistema pervertido, pecaminoso, que se opõe à vontade de Deus. É a palavra mundo aqui. É a mesma palavra que o apóstolo João usa lá no capítulo 2, versículo 16, quando diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E diz mais que muitos amam o mundo e fazem aliança com o mundo. Nesse caso, o mundo é o sistema pecaminoso. Não é o cosmo, não é a Via Láctea, as estrelas, não. O mundo aqui é um sistema que se opõe a Deus. É tudo que está entrelaçado ao pecado e que separa o homem de Deus. Isso é o mundo sem Deus. Versículo 5: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura,
O Espírito, nesse caso o Espírito Santo, que habita em vós, tem ciúmes. Ciúme aqui no sentido de zelo, querer para si. Ciúme porque muitos desses crentes estão amando não a Deus, mas amando Deus que eles ergueram na sua própria consciência, amando o mundo. Eram amantes do mundo. E o Espírito Santo ficava triste, se entristecia. Por que o Espírito Santo fica triste ou se entristece quando a gente rompe a aliança com Deus ou busca amantes lá fora? Porque Ele nos quer somente para si. Não é porque Ele seja egoísta, é porque Ele sabe que, estando perto de Deus, nós estamos protegidos pela bênção de Deus. Estamos separados, estamos sutis ou sujeitos ao pecado. Versículo 6. 5, aliás. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós, que em nós habita, tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Veja bem, o que é uma pessoa soberba? Antes de tudo, todos nós, sem exceção, temos a faísca do pecado na nossa velha natureza e resquício do velho homem em nós que pode nos induzir ao pecado da soberba. Ninguém escapa disso. Você sabe que o primeiro homem e a primeira mulher pecaram contra Deus, desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, mas a raiz do pecado deles não foi necessariamente comer do fruto proibido. Não foi. Se você olhar o texto direitinho, você vai perceber que antes deles tomarem o fruto proibido e comerem, eles alimentaram, endossaram a soberba. Veja a conversa de Eva com a serpente. A serpente pergunta a Eva, como foi que Deus disse? Diga para mim, como foi que Deus disse? Ela disse, olha, Ele falou que a gente poderia comer de tudo, menos daquele que está no meio do jardim. Porque Ele disse que se a gente comer, a gente morre. O que fez a serpente? Não, isso é conversa. Vocês não vão morrer. Sabe por que Deus disse isso? Porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele. Olha a expressão, semelhantes a Ele. É aí onde nasce o desejo de tocar no fruto. A ideia de ser igual a Deus. O que é isso? Soberba, orgulho. Querer viver, nem que seja por um momento, independente de Deus. Ou seja, eu quero esse fruto proibido, porque esse fruto vai me tornar semelhante a Deus. Nasce a soberba. O restante é só consequência, é só resultado. O pecado de Pedro, por exemplo, negou a Jesus, a gente só se detém no pecado em si. Pedro pecou porque negou a Jesus. Mas quando você olha o contexto, os versículos anteriores, as ações anteriores de Pedro, você percebe que não foi necessariamente a negação em si, o pecado de Pedro. Foi um pecado sim, mas teve outro pecado maior que gerou a negação. Quando Jesus diz assim, nesta noite, todos vocês vos escandalizarão em mim. O que é que Pedro diz? Todos aqui não, todos aqui menos eu. Todos vão, eu aqui, nem se preocupe, eu não vou me escandalizar. Ou seja, eu sou o cara, todo mundo erra, menos eu. Todo mundo pode negar, eu aqui, o Pedrão aqui, discípulo, apóstolo fiel, jamais negarei. O que aconteceu depois? Pedro, quando viu a coisa apertar, viu que Jesus havia sido preso e disse, agora vem, assumar para mim agora. E negou a Jesus. Um negou e outro traiu. Ou seja, o orgulho, a soberba precede a queda. Então a queda de Pedro foi precedida pela presunção, pelo orgulho, pela soberba. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nenhum pecado grave acontece na vida de uma pessoa sem que antes ela seja convidada pelo diabo, pelo pecado, pelo mundo, a nem que seja ver por um momento fora da vontade de Deus. E viver fora da vontade de Deus é endossar a soberba, o orgulho, um pecado maior. Eu já disse aqui na igreja, um dia, aconteceu aqui no Brasil há alguns anos, um famoso missionário e pregador estava pregando num congresso, e ele era um dos mais famosos pregadores do Brasil, famoso em muitas
razões, por muitas razões. E um dia ele estava pregando numa multidão de gente, e diante dele muita gente foi curada. Cego via, paralítico andava, e ele se empolgou. Na hora da pregação, do entusiasmo, alguém sussurrou nos seus ouvidos e disse assim: olhe para você agora e veja que o mundo está a seus pés. Você é o cara. Sem você o evangelho não vai para frente. O que ele fez? Ele não repreendeu a voz. Ele se sentiu: eu realmente sou o cara e Deus precisa de mim. 30 dias depois, veja a tragédia, esse missionário, infelizmente, foi excomungado da igreja por um grave pecado de ordem sexual. Mas a queda dele não foi ali, foi antes. Depois ele mesmo confessou. Disse: o pecado que eu estou confessando nasceu não aqui, nasceu na minha consciência, na minha mente. Quando eu alimentei a ideia de que eu era melhor, de que Deus precisava tanto de mim, que se não fosse eu, as coisas não funcionariam, não andaria. Veja como o orgulho é tão sucinto, é tão perigoso, que ele nasce de forma invisível, indiscreta, discreta, melhor dizendo, na consciência humana, e pode corromper a tal ponto que você não é capaz de enxergar a sua fragilidade e a sua pequenez. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o primeiro passo para não permitir que o orgulho ocupe o nosso coração. Sujeitar-se a Deus é reconhecer que não somos nada sem Deus. Sujeitar-se a Deus é dizer que Deus é tudo em nós, que sem a sua graça a gente não anda um centímetro sequer. Se a gente não pensar assim, não colocar isso em prática, qualquer um de nós pode se tornar vítima da presunção, do orgulho e, consequentemente, da queda. Ninguém abandona Deus de um dia para a noite. Abandona quando alimenta pecados espirituais, morais, que aos poucos vai corrompendo a nossa natureza espiritual, cauterizando a nossa consciência e nos fazendo pecar sem culpa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. É uma guerra, é uma luta contra você e contra o diabo. Você luta aqui e luta lá. Você tem a guerra contra você, contra a sua velha natureza. Ainda tem que contar com um adversário que anda em derredor querendo corromper a sua vida, despertar você para o pecado. Versículo 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. O que é uma pessoa de duplo ânimo? É uma pessoa que pensa de forma totalmente dúbia, duvidosa. Ela hoje está bem, em questão de segundo está mal. Em questão de segundo ela é santa, em pouco segundo vira profana, ou seja, não consegue viver de uma forma única em relação à identidade. Ela muda o tempo todo de ânimo. O tempo é uma espécie de bipolaridade. Purificai o coração. No versículo 9 ele diz assim: senti as vossas misérias. Veja que coisa interessante. Ele não diz assim: você é o cara, você é o máximo. Diga para você que você é forte. Olhe para dentro de você. Dentro de você está cheio de coisas boas. Tiago diz: não, preste atenção. Vocês estão carregados de pecado. Senti a vossa miséria. Olhe para dentro de você e veja o quanto você é vulnerável, é fraco, é pequeno e é dependente. Hoje existe uma teologia da confissão positiva que foi transformada numa espécie de psicologia coach, que faz você pensar que você pode tudo pelos seus próprios pensamentos. Pense positivo. Pense que vai dar certo. Amanhã é seu dia, diga assim: hoje não tem trânsito, hoje não tem problema. Então é uma espécie de pensamento positivo. E se você pensar assim, não vai acontecer, porque você vai construir pelo pensamento. A gente tem que ter cuidado com essas ilusões da mente. A gente não tem que alimentar o contrário. Claro, hoje vai ser ruim, vai ser mal. Não, não é isso. A gente tem que dizer o seguinte: a Bíblia diz o seguinte: basta cada dia o seu mal. Haverá mal, haverá sim. O que eu tenho que alimentar é a ideia de que, apesar de tudo, Deus vai estar comigo e eu vou vencer. Não é porque eu sou o cara, não. Porque eu sou forte o suficiente. Não é porque eu determinei e as coisas aconteceram. Decretei e o mundo desabou e eu estou em pé. Não é isso. Você não tem poder em suas palavras por si mesmo. Suas palavras podem ser carregadas de bênção ou maldição se tiverem origem em Deus ou no diabo, no caso for a maldição.
mas elas não são por si mesmas fontes de bênção ou maldição para transformar as coisas de um dia para a noite, como se você fosse um super crente, capaz de enfrentar tudo por você mesmo. Tiago diz: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha, a humildade é uma coisa tão séria e tão difícil de vivenciar, já que o orgulho faz parte da velha natureza. A humildade é uma virtude de Deus. A natureza é uma obra da carne. O orgulho é obra da carne. Então você tem o orgulho como obra da carne e você tem a humildade como fruto do Espírito. Por isso que Paulo diz que andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, a carne vai estar sempre querendo prevalecer e ser alimentada para que sejamos sempre soberbos e orgulhosos. Muita gente pergunta assim: o que é que eu faço para ser humilde? A resposta é o seguinte: reconheça que você é orgulhoso. Enquanto a gente não reconhecer que somos soberbos, orgulhosos, pecaminosos, frágeis, cobiçosos, a gente não tem dado o primeiro passo. O primeiro passo para a humildade é reconhecer que não somos nada, que dependemos de Deus. Quando a gente acha que é humilde, a gente corre o risco de se orgulhar pela própria humildade. Todas as vezes que você pensar demais em você, como pessoa, como cristão, você corre o risco de alimentar ideias soberbas. Por isso, quando você descobre as virtudes que você tem, você pode perder as virtudes que você tem. Por que isso? Porque imagine que você descubra que você é humilde. Descobri, eu sou um cara muito humilde. Aí você começa a achar que você é humilde. E acha tanto que começa a se orgulhar da própria humildade. Então, em vez de ser humilde, você está usando a humildade como pretexto para justificar seu orgulho. Como é difícil ser humilde. Porque, geralmente, uma pessoa que é humilde não diz que é humilde. A única pessoa que continuou sendo humilde, dizendo ser humilde, foi Jesus Cristo, porque ele tinha a natureza de Deus. Mas eu, você, nós, quando fazemos propaganda de nós mesmos, nós estamos simplesmente mostrando que nós não somos humildes. Eu sou um cara muito humilde, sou muito simples, eu sou muito... Ora, isso é terrível. Lembro de uma frase de C.S. Lewis que ele diz assim: às vezes eu sinto que sou o cara, mas eu descubro depois que nesses momentos eu sou o pior dos homens. É nesse momento que eu me sinto o pior dos seres humanos, quando eu começo a pensar demais em mim e achar que tem alguma coisa em mim que não tem no outro. Porque o que é orgulho? É simplesmente você sentir satisfação e deleite por ter o que o outro não tem. Por isso que eu digo que a inveja e o orgulho são sempre parentes. Um não existe sem o outro. Porque o orgulho é você pensar que é melhor do que os outros porque você tem o que o outro não tem. E a inveja é o contrário. É ficar triste e angustiado por não ter o que o outro tem. O orgulho quer tudo para si. E o orgulho tem tudo para si. E o invejoso quer tomar do outro para si. Então eles andam juntos. Por isso uma pessoa que é invejosa, ela é orgulhosa. Se ela é pobre hoje e tem inveja dos ricos, amanhã se ela ficar rica, vai ser orgulhosa e desprezar os pobres. Porque a natureza velha, ela anda entrelaçando essas duas obras da carne, orgulho e inveja. Que Deus nos permita viver além dessas obras da carne. Que possamos sempre fazer o que disse Tiago: resistir ao diabo e sujeitar-se a Deus, para que a virtude de Deus apareça em nós. E no final das contas, Deus seja glorificado e nós sejamos edificados e abençoados. Para encerrar, versículo 11 e 12. Irmãos, não falei mal um dos outros. Esse é um dos mandamentos mais quebrados no meio cristão. Sempre foi, né? Há 2000 anos, Tiago dizia: irmãos, não fale mal dos outros, por amor de Deus. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. Que lei é essa? A lei do amor. A lei que diz: ama teu próximo a si mesmo, e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E Deus não nos chamou para sermos juízes, mas para sermos servos.
Há um só legislador, aquele que cria as leis, e um juiz que pode salvar e destruir. Aí o texto termina com a seguinte pergunta de reflexão para todos nós, para mim, para você e todos nós. Versículo 12, última parte do texto, uma pergunta retórica que fica para a nossa reflexão. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Quem somos nós? Em que posição estamos? Aí você diz assim, mas será que eu não posso nunca corrigir alguém que cometeu um erro, que cometeu um pecado, um delito? Pode. A Bíblia também traça direcionamento. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo diz assim: quando algum irmão for apanhado em algum delito ou pecado, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Sabe o que aqui Paulo está dizendo? Olha, quando um irmão cometeu um pecado diante de você, o que você tem que fazer? Corrija o tal, mas ele diz assim, corrija com espírito de mansidão. E primeiro você tem que ser espiritual. O que é uma pessoa que faz uma correção com espírito de mansidão? É que faz com amor, com tolerância, com respeito. E ele diz assim, o versículo final, a parte final do versículo, olhando por ti mesmo. O que é olhar por ti mesmo? Dizer o seguinte, olha irmão, você cometeu um grande pecado diante de Deus, mas no seu lugar poderia ser eu. Porque a sua natureza é tão sujeita quanto a minha. Eu não sou melhor do que você. Você está corrigindo, mas você está amando. Você está corrigindo, apontando o erro, mas está mostrando que a solução, e poderia ser outro, poderia ser eu. Ora, que autoridade eu tenho para achar que os outros caem e não eu? Porque os outros tropeçam, erram, cometem pecados, precisam de ajuda e não eu. Será que eu sou o tempo todo forte? Será que em muitos momentos eu também não sinto fraqueza? É isso que Paulo está dizendo. Ele faz parceria com Tiago. Corrija, mas tenha cuidado. Seja espiritual primeiro. Use a mansidão. E olhe por você mesmo. Saiba que você também faz parte da história. E o Deus que pode levantar aquele, pode levantar você quando vier cair. Um dia você também vai precisar de ajuda. Espero que não nesses termos, mas isso pode acontecer. Ninguém está predestinado a cair, mas estamos todos sujeitos a cair. E precisamos assim pensar, para que possamos então ajudar os outros com amor, humildade. E que o fruto do Espírito em nós prevaleça, que nós possamos a cada dia alimentar as virtudes do Espírito, o fruto do Espírito e as obras da carne não venham sobrepor a nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor.